Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Nós vamos fazer uma introdução ao Teorema de Pitágoras, conhecer o que é o Teorema de Pitágoras, algumas aplicações. Então, vamos para a nossa aula. Vamos observar as imagens abaixo. Temos aqui essa primeira imagem. O que é que nós temos nessa imagem? Nós temos aqui um prédio com alguns andares, mas a quantidade de andares aqui, nesse caso, para aplicar o Teorema de Pitágoras, não nos importa. O que nos importa aqui é o seguinte, ó, tem uma escada encostada nesse prédio, formando uma angulação, que dá para vocês perceberem aqui que forma um triângulo? Pois é, sabendo a altura desta escada e a distância que ela ficou aqui do prédio para o final da escada, eu consigo saber qual é a altura desse prédio através do Teorema de Pitágoras. É uma das aplicações do teorema. Outro caso aqui bem parecido. Nós temos aqui, ó, agora aqui eu sei a altura da torre e eu sei aqui, ó, essa distância da torre para um determinado ponto no chão. Poderia ser, por exemplo, um feixe de luz, um laser que alguém lançou aqui do topo da torre para o chão. Neste caso aqui, eu consigo saber qual é a distância do topo da torre até esse ponto no chão, sabendo esta distância e a altura da torre. É outra aplicação do Teorema de Pitágoras. E por último, nós temos aqui esse exemplo, é uma rua, se vocês prestarem atenção, em formato triangular. E eu consigo saber, se eu souber duas dessas distâncias, desses comprimentos, eu consigo saber a outra. Dado dois comprimentos, eu consigo descobrir qual é o terceiro. Tudo isso pelo Teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo. O que é que eu vou falar para vocês de triângulo retângulo? Primeiro eu vou explicar o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é um triângulo, e nós já sabemos que o triângulo, ele é um polígono que tem 3 lados, ou seja, é o menor polígono que nós temos, porque não existe polígono com menos de 3 lados. Outra característica é esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, o ângulo reto. É isso que caracteriza um triângulo retângulo, é a presença desse ângulo de 90 graus. Esse ângulo não precisa estar necessariamente nessa posição, o triângulo pode estar em qualquer posição. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque eu posso traçar um triângulo, ou poderia ter um retângulo, e traçando uma diagonal nesse retângulo, eu teria 2 triângulos. E eu teria aí um triângulo retângulo. Teria, na verdade, 2 triângulos retângulos. E essa característica é possuir um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem o que nós chamamos de hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que tem a maior medida em um triângulo retângulo. Outra característica da hipotenusa, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó, essa aqui é a minha hipotenusa e ela está oposta do lado contrário ao ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo também tem os catetos, são 2 catetos, ou seja, o lado maior é a hipotenusa e os outros são chamados de cateto. O cateto, ele pode ser chamado de cateto oposto ou de cateto adjacente, dependendo do ângulo que nós estivermos estudando. Um exemplo. Se eu estiver estudando este ângulo aqui, ó, que no momento nós desconhecemos a medida. Então, este cateto aqui vai ser oposto a este ângulo. E este aqui vai ser adjacente a este ângulo. Ou seja,
aquele que tem, ó, o segmento no ângulo é o adjacente. Aquele que fica do lado oposto é o cateto oposto. Já se eu estiver falando deste ângulo aqui, aí já é o contrário. Esse cateto é o adjacente e esse cateto aqui é o oposto a esse ângulo. Então, geralmente a gente chama de cateto e cateto, e você só trata eles como cateto oposto ou cateto adjacente, dependendo do ângulo que você está estudando. E os dois catetos, eles ficam aqui, ó, do lado do ângulo de 90 graus. A hipotenusa fica do lado oposto e já os catetos, o segmento do cateto, a união dos dois formam o ângulo de 90 graus. Teorema de Pitágoras. Agora nós vamos conhecer o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa ao quadrado, no caso aqui a hipotenusa é representada pela letra A, é igual à soma, ó, dos quadrados dos catetos. Os catetos estão aqui representados por B e C. A ordem geralmente não importa, porque conforme eu falei na figura anterior, a gente trata eles como cateto e cateto, nem sempre cateto oposto e adjacente, já que muitas vezes nós não estamos trabalhando um ângulo específico. Então, a hipotenusa ao quadrado, eu pego... Gente, a hipotenusa ela vai ser representada por um número, por uma medida. Pego a hipotenusa e elevo ao quadrado. E ela deve ser igual ao um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, vamos enxergá-lo aqui. Aqui dentro, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Olha o ângulo aqui de 90 graus. Aí, esse triângulo retângulo tem aqui, ó, a hipotenusa, que é A, um cateto aqui que é B, e o outro cateto que é C. E o que é que nos diz? Que o quadrado da hipotenusa, olha aqui, ó, o quadrado da hipotenusa. Como foi que eu obtive esse quadrado? Esse lado aqui da hipotenusa, ele mede 5, ó, 5 unidades de medida. Então, para eu ter um quadrado, deverá ser 5 por 5, todos os lados com a mesma medida. B mede 4. Então, o quadrado desse cateto deve ter 4 por 4 por 4. O outro cateto mede 3. Então, o quadrado desse cateto deve ter 3 por 3 por 3 por 3. Então, vamos ver se isso realmente é verdade. Se o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é que nós temos? Pegamos primeiro aqui o quadrado do cateto B. Conforme eu já falei, o cateto B tem 4 lados, 4 de lado. Então, o quadrado desse cateto tem 16. Mais o quadrado do cateto C. Como ele tem 3 de lado, esse quadrado tem como resultado 9, tem uma área de 9. Tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa tem 5 de lado, então tem um total de 25 de área. Então, vamos lá. Aqui tem 16. 16 mais 9, 25. Então, aqui nós estamos provando que eu somando o quadrado dos catetos, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, ou vice-versa. Por quê? Porque na matemática é válido a ida e a volta. Tanto faz eu dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, ou o quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Aí não se esqueça, a letra A é hipotenusa, B e C são os catetos. Eu espero que tenham compreendido. Por hoje é só. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!